Bom, gente, continuando o que estávamos falando, então, a respeito da reprodução viral, tá? Como eu disse para vocês, o vírus só consegue se reproduzir dentro de uma célula hospedeira, tá? Isso não tem outra forma dele se reproduzir. O ácido nucleico, ou seja, o DNA ou RNA, possui somente uma pequena parte dos genes necessários para a sobrevivência do vírus, o que significa que ele obrigatoriamente é um parasita intracelular obrigatório, certo? Bom, as demais enzimas necessárias para a síntese de proteína, a síntese do ribossomo, RNA transportador, RNA mensageiro, ATP, são fornecidas pela célula hospedeira. Ou seja, ele é literalmente um parasita, tá? Ele vai usar toda a sua maquinaria para produzir tudo que ele precisa para ele. Portanto, os vírus necessitam de uma via metabólica da célula hospedeira para poder se replicar, tá? Para a gente estudar um pouquinho sobre a reprodução viral, a gente vai tomar como base o bacteriófago, tá? Que injeta material genético dentro da célula hospedeira. Então, vamos lá por etapas. Primeiro, tá? A gente vai ver aqui o ciclo lítico. Lise vem de rompimento, ruptura. Então, a célula, o vírus vai entrar, vai usar a sua célula e vai matar ela ao final. Tudo bem? Do processo. Então, o primeiro processo aqui que a gente tem é a adesão. O vírion, ele adere à parede da célula, aqui no caso bacteriana, porque eu tô falando de um bacteriófago, né? Então, ele vai aderir, primeiramente, a essa bactéria, tudo bem? Posteriormente, eu tenho a penetração, que é a entrada a entrada do DNA. O vírus aqui, ele não entra, tá? Ele só injeta DNA. Toda a cápsula, enfim, essa parte externa dele aqui, ó, fica para fora, ele só injeta o DNA. Então, eu tenho a penetração que é a entrada desse vírus. Bom, depois, né, então, vírus entrando aqui. Depois, nós temos a biossíntese, tá? Que é a nossa célula querida sintetizando o vírus, tudo bem? Então, ela começa a sintetizar os componentes virais. Posteriormente, a maturação, que são os vírus são montados, né? Lembra que eu falei que o vírus, antes de entrar na célula, é vírion, né? Então, os vírus, eles são montados na célula hospedeira. E aí, eu tenho a liberação, a lise, o rompimento, a morte da sua célula para a liberação de vírus. E aí, você me pergunta para onde eles vão? Para outras células, certo? Então, ele vai para outras células e vai vir de mais células e assim sucessivamente, tá bom? Vai chegar um momento, doença viral não tem tratamento, a gente sabe disso, né? Não tem nenhum remédio. Porém, as suas células dão conta, né? Os seus macrófagos lá, maravilhosos, seus glóbulos brancos, dão conta de matar esses vírus aí antes deles começarem a proliferar. A grande questão é que, dependendo da carga viral, a quantidade de vírus, pode gerar sintoma ou não, tá? Então, isso é muito relativo. O ciclo lisogênico, tá? Nesse caso, as bactérias ou as células, elas não são lisadas. Elas passam a conter o material genético do vírus, que é replicado por muitas gerações. Então, o que o vírus faz? Ele introduz o material genético, tá vendo aqui, ó? Colocou o material genético na célula, no material genético da bactéria. E a bactéria começa a replicar, bela e formosa, e acaba jogando mais vírus. Todas as células filhas dela terão um pedaço do vírus junto com ela. Só que o ciclo lisogênico para o vírus não é tão interessante, então ele vai fazer o ciclo lisogênico e, ao final, ele completa com o ciclo lítico, que é matar a célula, tudo bem? De qualquer forma, ele vai ter que matar a célula porque ele vai ter que sair de lá. Agora, a gente tem outros tipos de agentes infecciosos também, tá? Que são acelulares. Por exemplo, os viroides, que têm RNA de cadeia simples, ou seja, uma fita só, e se distingue do vírus por não ter aquela cápsula em volta. Eles podem causar doenças em plantas, principalmente. Os virusoides, que são moléculas de RNA, com as mesmas características aqui dos viroides, se diferenciam por precisarem de um vírus para se propagar. E a contaminação vai ocorrer caso um vírus já esteja presente na célula, tá? Então, assim, se o vírus já entrou na célula, o virusoide consegue entrar junto, tá bom? Também atinge plantas. E os prions, que são moléculas de proteínas infectantes resistentes à inativação, que normalmente degradam proteínas e ácidos nucleicos. É uma proteína que se desvirtuou, tudo bem? Uma proteína errada lá que, em vez de ser destruída pela célula, ela continuou. Esses agentes infecciosos, eles alteram a forma de outras proteínas
que também passam a se comportar como prions, tipo um apocalipse zumbi, sabe? Mais ou menos nesse nível. Por exemplo, a doença da vaca louca é causada por um prion. Nos seres humanos, os sintomas são perda de coordenação, insônia, perda de memória, demência, porque atinge os neurônios, tudo bem? Então, olhando aqui, ó, a gente tem uma encefalopatia, né, que vai ser uma doença do encéfalo, e aí os sintomas podem ser espasmos, né, aqueles movimentos repetitivos sem controle, de forma progressiva, ou até passar muito tempo sem ter sintoma nenhum. O mal tem 3 origens distintas: esporádica, herdada ou infecciosa, tá? Ou seja, pode acontecer do nada, pode ser dado geneticamente a predisposição a desenvolver prions, ou infecciosa, que é através da ingestão da variante de carne bovina, tá? Gente, calma, tá? Que os nossos frigoríficos, eles são muito controlados e não precisa se desesperar porque não tem prion na sua carne. A doença atinge principalmente adultos, tá? A maioria dos pacientes morre, geralmente de pneumonia, tá? E a confirmação diagnóstica pode ser feita por meio de pesquisa de proteína, tudo bem? Então, assim, calma, não desespera, não precisa deixar de comer nada por causa dos prions, tudo bem?